Muito boa tarde a todos. Estamos aqui no nosso penúltimo estudo do cristianismo e a eclesiologia propriamente dita, no caso. Então, vimos já duas etapas, estamos concluindo a terceira etapa, não é? Nós vimos já as relações da igreja com a sociedade, com tudo que tem a ver com a sociedade. No segundo momento, nós falamos do cristianismo contemporâneo, né, em vários aspectos positivos e negativos, né, e agora estamos já no momento final da etapa, onde falamos dessa distinção realmente muito bem, já digamos assim, evidenciada, quando tratamos do reino de Deus, quando tratamos dos atuais ritos e rituais que tivemos no período, da importância da igreja, e agora no final dessa terceira etapa, nós vamos estar falando da distinção propriamente dita. Quando eu falo aqui distinção propriamente dita, quer dizer o quê? Quer dizer do conceito cristianismo e eclesiologia. São duas coisas, né? Então, vamos estar entrando nessa primeira parte, né? Pronto. Para podermos dar continuidade, precisamos introduzir um pouco. Então, precisamos remeter alguns dados que já apresentamos antes e contar um pouco da história, de como começou a igreja, não é? Pela Bíblia, nós sabemos que quando Jesus ele foi para o céu, em ascensão, e aqui ficaram os discípulos, né, ele deu o id. Agora vocês vão, preguem tudo que eu vos tenho ensinado. Até então, vocês tinham que fazer simplesmente isso, mas agora não. Eu preciso que vocês vão para todo mundo, até os confins da terra, e preguem tudo, preguem todo o Evangelho, e testemunhem com a vida de vocês, e batizem pessoas, façam discipulados em cima do meu nome, façam tudo. E assim foi feito. Nós vimos um grande avanço missionário naquele período. A Bíblia fala, através de Atos, que a coisa foi muito cumprida, foi bastante ampla, e assim os discípulos saíram, apóstolos chegaram, outros cristãos foram, e nós vimos ali pessoas que aceitavam a Jesus e começavam a financiar todas essas viagens. Eles estavam ali, o que eles tinham, eles doavam, não é? Para poder dar continuidade a isso, e assim foi feito. E o que era muito pregado era a ideia de que Jesus iria voltar logo, e isso nos fazia o quê? Indiretamente, queremos nos desapegar das coisas daqui. Para que eu queria isso? Se ele está voltando, então ó, toma aqui, ó, Pedro, leve isso aqui com você, ó, eu vou vender, você leva. Nós vimos alguns exemplos desse no livro de Atos, nem isso acontecia. Só que o tempo que ia passando, aquele fervor, naquela espera que tinha de Jesus voltar, Jesus não estava vindo, né? Ele não voltou naquele período, e isso fez com que as pessoas não diminuíssem, porque nós vimos que realmente o crescimento estava grande, eles continuaram na mesma pegada, porém a compreensão deles começaram a mudar um pouquinho. Eles começaram a pisar um pouco mais no pé, no chão terreno, ao invés de diminuir um pouco suas asas celestiais, que já estariam no céu quando Jesus voltasse. Eles diminuíram um pouquinho e falaram: nós temos uma missão aqui, agora que realmente ele não está vindo, e talvez ele, pode ser que venha, pode ser que não venha, mas precisamos agora nos estruturar. Já que estamos aqui, todo mundo, e já temos um grupo grande de pessoas que se converteram, vamos tentar estruturar o grupo que aqui está. E aí, meus irmãos, começaram o que nós podemos dizer do início da igreja realmente. Foi quando começou toda essa organização, né? Pessoas se juntavam para poder louvar a Deus, para trocar experiências, para cuidar uma das outras. E assim a igreja foi fundamentada, dessa maneira. E o que nós podemos ver em cima disso, então, é uma coisa muito importante, que eu queria já mencionar agora nesse próximo slide, né? Aí entra uma coisa interessante. Já que isso aconteceu, precisamos ter visto o seguinte: já que fundamentou a igreja, veio essa importância, essa necessidade de cuidarmos uns dos outros, então resolveu um grande problema que havia do povo tudo solto, não é? E muitas vezes com heresias, porque nem todos eram crentes e nem todos tinham maturidade. Então, essa junção que eles faziam, eles se organizavam e dentro deles mesmos,
eles cresciam. E já vimos isso quando citamos a importância da igreja, não é? Desse crescimento espiritual que nós temos convivendo na igreja, né? E, claro, alguns problemas foram totalmente resolvidos quando fizeram isso. Só que outros problemas novos surgiram nessa junção, não é? Eis a introdução do nosso estudo. E aqui eu queria chamar a atenção desse pastor. Eu vi a pregação dele, para quem não está conseguindo enxergar direito, esse pastor é o pastor T.D. René Kivitz, não é? E ele estava contando na sua pregação a experiência que ele teve, né, na igreja dele, que estavam tendo uma espécie de reunião do conselho, né, uma sessão, alguma coisa do tipo, e ali estava definindo algumas coisas da igreja, e ele bateu, ele como era o diretor e pastor da igreja, ele bateu o martelo no final. Pronto. Então assim vai ser feito. Certo? Então fechou. Vamos fazer dessa maneira, que assim foi decidido. Aí o irmãozinho levantou a mão, depois que encerrou. E era uma pessoa muito boa. Aí falou assim, pastor, eu queria dar uma seguinte orientação sobre isso. Eu falei, irmão, já encerramos. Né? Queria que o irmão entendesse, né, que já está fechado, já não podemos abrir agora para depois já encerrando já essa reunião. Falei assim, pastor, mas a minha decisão agora, eu acho que ela é interessante, ela vai conseguir salvar. Eu falei, irmão, eu entendo plenamente qual é a sua colocação, eu acho que pode ser que seja um grande discernimento espiritual, vindo das suas palavras, né? Pode ser que você encontre a melhor resposta para isso, só que eu rejo alguma coisa que está dentro de um estatuto, um regimento interno. Então aqui eu devo cumprir umas normas, então eu não posso abrir para o irmão agora, e não abrir para os outros que vão querer contrapor a opinião do irmão. Então eu preciso encerrar. Mas pastor, eu preciso, irmão. Infelizmente não vou dar opinião para o irmão. E ele colocou que essa posição dele, para uma pessoa muito querida na igreja, que ele fez, acabou despertando a seguinte reflexão, não é? Que realmente nós vivemos na igreja a construção, nós trabalhamos para que o corpo de Cristo atue, porém, e quando isso ocorre, você precisa administrar o monstro. Ou seja, essa estrutura humana que precisa existir para que a igreja consiga atuar em várias áreas, é o que ele, na versão dele, colocando, ele chama de monstro. Então, nós precisamos fazer o corpo de Cristo atuar, porém, em contrapartida, precisamos também administrar o monstro. Não é? Então, vamos agora levar uma seguinte reflexão em cima do que vimos até agora. Né? Então, como funciona isso? A Bíblia nos fala que tudo aqui nessa terra pertence a Deus, certo? Tudo que nós temos aqui, isso inclui também a nós mesmos, inclui nossos bens, inclui nossos tesouros, no caso os bens, inclui nosso tempo a Deus e inclui também o nosso talento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer isso aqui. Nós somos mordomos. Claro que hoje a figura de mordomo é uma figura já muito mais escassa, né? Eu estou acompanhando uma série que tem um mordomo, sabe? É muito raro você ver mordomo atuando hoje, né? Mas a série tem. E o ponto é, o que faz o mordomo? O mordomo é dono de tudo ali? Não. O mordomo é quem administra. Porque existe um dono. Existe aquele que é o dono da mansão. É o dono do negócio. Então é como se fosse uma espécie de gerente dentro de casa, correto? Então vamos aqui. Então a função do mordomo é a função do cristão genuíno. Ele sabe que tudo que ele tem, tudo que ele vê, que ele toca, tudo pertence a Deus. E o papel dele aqui é só gerenciar o que é dele. Né? Então eu coloquei aqui nesse próximo slide. Pronto. Nós temos aqui dois casos. Eu queria que os irmãos identificassem qual caso realmente é a igreja. Né? No primeiro caso, nós temos, lógico, como nós falamos de mordomo, ele gerencia tudo que na casa. Nessa casa de pessoas que são ricas, nós temos aqui faxineiro, nós temos o motorista, né, o chofer, né? Nós temos o jardineiro e temos o cozinheiro, uma cozinheira, certo? Então são esses. Todos esses que atuam na casa, nessa mansão desse mordomo, eles são pessoas selecionadas pelo dono, certo? São pessoas de confiança do dono, se o dono conhece ele, se seleciona porque conhece.
sabe que é apto para o serviço. E são, mais um detalhezinho importantíssimo, eles são remunerados. É difícil para o mordomo atuar num cenário como esse? Um pouquinho. Um pouquinho. Porque, em contrapartida, nós sabemos que ele tem pessoas que sabem que precisam do emprego, que precisam ser profissionais, que têm a confiança do patrão, então precisam atuar. Ou seja, é uma parceria muito boa. Então, para o mordomo, é difícil? Quando você gerencia alguma coisa, não é tão fácil. Porém, nós temos um grupo aqui, dentro disso daqui, que dá uma certa confiança para o mordomo assumir. Agora, vamos ao segundo caso. A faxineira. O dono não tem muita confiança nela. Certo? Já começa daí. O motorista só pode ser motorista no tempo dele. Ou seja, o dono tem que se adequar à agenda do motorista. O terceiro caso, o jardineiro. O jardineiro, ele não respeita nenhuma autoridade. Ou seja, o dono até vai, né, porque paga. Mas o mordomo, peraí. E o terceiro caso, nós temos a cozinheira. Essa é séria com o trabalho. Mas tem um ponto aqui importantíssimo no final aqui, que difere muito de cima, que todos eles são voluntariados. Meu irmão, não é muita coisa. Então, nós temos o caso 1 e temos o caso 2. Qual caso aqui tem mais a ver com a igreja? Infelizmente. Queria eu, que pudéssemos falar aqui simplesmente do idealismo. Mas o caso verdadeiro da igreja é esse. E por que esse é o caso verdadeiro da igreja? Mostra o último slide, pastor. Irmãos, quando nós falamos de igreja, nós temos que ter a plena convicção que existem duas. Uma da compreensão humana, que nós chamamos da igreja institucional, é aquela que está aqui estabelecida, é aquela que qualquer membro faz parte dessa igreja, e tem aquela de cunho espiritual, que é Deus, que são aquelas pessoas separadas do reino, ou seja, o reino de Deus é um. Por mais que tenham igrejas aqui, diferentes igrejas, o reino dele é um. E elas trabalham muitas vezes em acordo. Por quê? Porque os salvos que nela estão, eles atuam para o reino. E se atuam para o reino, então Deus é glorificado, então Jesus atua por eles. Só que nós temos pessoas dentro dessa igreja institucional que elas não fazem parte do reino de Deus. Elas são simplesmente membros de igreja. Então a igreja, quando nós falamos da igreja em si, e quando gerenciamos um mordomo, gerenciando uma mansão, ele não está no céu gerenciando já todo mundo que é salvo, que está no nível de maturidade, que foi alcançado, não. Eles gerenciam aqui pessoas que são imaturas, pessoas que não são crentes e que fazem parte da nossa igreja, claro, da instituição, e aquelas que são crentes realmente. Então por isso que eu dei essa divisão de pessoas. Nós temos faxineiros, nós temos motoristas, choferes, nós temos cozinheiros, cada um deles tem a sua deficiência, e eles dão a Deus, muitas vezes, aquilo que eles acham que eles podem fazer, no tempo deles, na condição emocional deles. E aí, o pastor, o próprio Jesus Cristo, que vai estar à frente desse grupo, ele encontra muita dificuldade, só que ele vê muito mais facilidade quando essa pessoa, quando esse funcionário que faz parte da mansão, que atua ali, ele realmente é salvo. É muito mais fácil deixar isso daqui. E eu botei aqui essa imagem por quê? Porque ela exemplifica exatamente essa questão da mordomia. Aqui nós temos trigo e nós temos joio. Quando eles estão simplesmente nascendo juntos, misturados, você não consegue reconhecer. Mas há um momento onde você vai ver a diferença. Só que o ponto é, a Bíblia, nós vemos pela Bíblia, que ela não mostra, ela não fala assim, não, tire tudo agora, o joio do trigo, não. Haverá um momento, nós lemos isso ontem no culto, em que o próprio Jesus Cristo virá e falar assim, não, eu agora separo quem é joio e separo quem é trigo. Ele vai fazer isso, vai separar. Então não temos a função de separar as pessoas da igreja, muito pelo contrário, nós temos a opção de acolhê-lo. E o que isso quer dizer, irmãos? Quer dizer uma coisa muito clara. Quer dizer que se não fosse o próprio Jesus, o que seria da igreja? O pouco que a igreja produz é porque Deus, em sua glória, Ele consegue tirar leite de pedra, porque nós somos duros. Para podermos nós produzirmos alguma coisa, tem que ser esmagados, apertados para produzir.
Essa, infelizmente, é a igreja institucional, onde crentes fazem parte, onde maturos fazem parte, onde até mesmo não salvos eles fazem parte. Então, vamos dar continuidade na próxima semana. Tenham todos uma ótima semana.